O que a gente tem de evidência científica com o exercício de escoliose? Esse é o mesmo título do meu doutorado que a gente está fazendo. Exercícios para escoliose idiopática é uma revisão sistemática. Essa revisão teve uma colaboração da Cochrane, foi publicado também em 2013. Aqui eles fecharam muito e só apareceram 2 estudos, tá? Eles fecharam em 2 estudos, mas mesmo assim são 154 pacientes, um estudo clínico aleatorizado falando que exercícios em conjunto com tratamento conservador pode melhorar os pacientes com curvaturas de 10 a 25 graus, e um outro estudo clínico randomizado falando que os exercícios específicos para escoliose pode diminuir o uso do colete. Então, quando você me falou assim, eu tenho uma paciente de 23 graus, o trabalho para ela é evitar que ela use colete, e a gente tem evidência de boa qualidade falando que isso pode acontecer. Depois eu vou mostrar outros métodos, tá? Então, a conclusão do estudo, que essa é uma revisão de alta qualidade, né, é o pico da evidência, recomenda os exercícios específicos para escoliose em adolescentes. Um estudo de baixa qualidade sugere que exercícios são mais efetivos do que eletroestimulação, do que tração, do que correção postural para regredir a progressão da escoliose. Então, a correção postural por si só, se não pensar em especificidade, de forma tridimensional, não está baseado na ciência, tá? A gente não tem uma comprovação. Em 2018, acabou saindo as diretrizes da SOSORT, que são do encontro de 2016, e aí eles já incluíram 62 estudos, tá? Com coletes ortopédicos 25, a sigla que eles vão chamar, que são exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, é esse aqui. Para prevenir a progressão da escoliose durante o crescimento, 12 estudos. Outros tratamentos conservadores, 2 estudos, exercícios específicos juntamente com colete e cirurgia, 6 estudos, de atividade física, 6 estudos e de avaliação, 14 estudos. Então, olha só, o nível de evidência, 2 estudos de colete atingiram o nível 1 até 2016 e um estudo para exercícios específicos também atingiu o nível 1 e outros aí nível 2. 39 estudos também recomendação de nível 2, 20 para coletes, 13 para exercícios específicos e 6 para avaliação. O que foi a conclusão dessa diretriz? Que nos últimos 5 anos as evidências de alta qualidade começaram a surgir no tratamento conservador, principalmente da eficácia da ORTS, aquele grande estudo multicêntrico que eu citei. O de exercícios específicos, 3 ensaios clínicos randomizados controlados em um único centro. Então, começaram a surgir essas evidências de alta qualidade, mas que eles acreditam que precisa de uma padronização entre as sociedades, entre o SRS e a SOSORT. Enquanto a gente não tiver um padrão de pesquisa que envolva as 2 sociedades, a gente vai continuar ainda ficando cada vez mais difícil as pesquisas de alta qualidade. Então, hoje já tem tido alguns webinários com pacientes juntos, etc., para que a gente consiga uma maior padronização disso. Então, hoje a gente tem evidência nível 1 de reabilitação fisioterapêutica. Então, os exercícios eles são eficazes para curvas leves e moderadas, que é de 10 a 25 graus. A SOSORT, então, ela usa esse termo, né? Exercícios específicos de fisioterapia para escoliose são representados pelas 7 escolas. Tem uma revisão de literatura que foi a Hagi que fez. É esse estudo aqui, ó. Exercícios de fisioterapia para escoliose, uma compreensão das 7 escolas. É uma revisão de literatura. Eu fiz o curso com ela em Nova York. É um estudo bem bacaninha para falar um pouco mais das 7 escolas. Hoje a gente já tem 6 ensaios clínicos randomizados realizados em diferentes partes do mundo, nível 1, e a gente vai ter aí mais de 50 artigos sobre as 7 escolas. Tá? Então, a autocorreção. Então, o consenso da SOSORT, ele nos indica a autocorreção tridimensional desses pacientes. Posso fazer algumas manipulações, liberações antes de fazer os exercícios? Sim, está recomendado. Ele fala exatamente isso. Eu tenho que fazer autocorreção tridimensional, pensar nos 3 planos, mas se tiver contraturas, eu devo corrigi-las
Se eu precisar usar percepções proprioceptivas para o paciente entender melhor as autocorreções, também é importante, pode fazer. Isso está totalmente dentro do padrão, mas o padrão-chave é fazer autocorreção. Também é bem importante pensarmos que a gente precisa de uma tríade. Precisa da família estar envolvida, do paciente estar totalmente envolvido e da equipe multiprofissional, do fisioterapeuta, tá? A gente virou um time, todo mundo tem que estar presente nessa mudança do comportamento desse paciente frente a essa deformidade. Senão a gente não vai conseguir virar esse jogo, que é realmente mais difícil, tá? Então, só para mostrar para vocês, lá na clínica, como a gente faz? A gente tem uma câmera atrás, ele se vê de frente e se vê de costas na televisão, para que ele tenha um biofeedback com relação a esse ajuste, essa correção. Então, ele se vê de frente como ele está e de costas como ele está. Tá? Isso é bem legal para ajudar nessa aprendizagem. Tá? Outra coisa, os objetivos da SOSORT, tanto para tratamentos em grupos quanto para tratamentos individuais, primeira coisa, correções proativas para evitar a cirurgia, treinamento, né, postural, aí, pensando em tridimensionalidade para evitar a progressão, informação para qualquer tomada de decisão. Tenho que usar colete? Não tenho. Devo fazer natação? Não tenho. Mochila pesa? Não pesa. Tudo que a gente tem discutido bastante é de nossa informação, tá? É muito importante. O ensino de um programa de exercícios para casa. Então, olha, o Consenso Internacional recomenda exercícios diários. Isso vai ser fundamental para que esse paciente possa melhorar, tá? Apoio de autoajuda e de enfrentamento à dor, pensando aí em pacientes mais graves, pensando em pacientes mais idosos, etc. Tá bom? Então, essas são as 7 escolas comprovadas. A gente tem o CIAS na Itália, o Schroth e a Escola de Barcelona publicam com o mesmo nome, chamado Schroth, tá? Então, você não vai ver nenhum estudo escrito BSPTS. São publicados da mesma maneira e tem um estudo dentro da minha revisão sistemática do Side Shift. Todas as outras escolas não têm, eles nem entram na minha revisão sistemática, tá? Mas se você entrar no consenso da SOSORT, tal, vão ter 7 escolas de tratamento comprovadas cientificamente pela PubMed, tá? Então, é mais ou menos assim que está acontecendo. Hoje, o que a gente tem lá? São exatamente essas 3 escolas. Estou falando de estudos de boa qualidade e a nossa revisão sistemática é extremamente aberta. A gente pegou tudo relacionado a COB, tudo relacionado a exercício para adolescentes. Ponto. Só qualquer coisa que aparecesse, que tivesse grupo, que tivesse sido, né, um nível mínimo de evidência, ela entraria e a gente ia classificar, tá? Muitas vezes a variável, eles faziam um exercício, mas a variável não era COB, eles estavam avaliando capacidade respiratória, aí não entrou. Mas para a COB, pensando em escoliose, o que a gente ia saber? Progressão, não é? Então entrou tudo, tá? Basicamente é isso que a gente tem hoje, tá? Mas eu vou falar das 7 escolas, tá? Schroth, BSPTS, Dobomed, uma escola polonesa, o FITS, a terapia funcional individual para escoliose, Side Shift, também da Polônia, Lyon na França e o CIAS na Itália. Tá? O método Schroth, o que ele fez de tão diferente, tão pioneiro, lá em 1921? O grande lance dela foi exatamente a intensividade do tratamento. Então as pessoas iam lá para a fazenda dela, ficavam praticamente internadas lá, fazendo exercícios todos os dias. Tá? Todos os dias. E aí que eu brinco, né? O que será que aconteceu que para o Brasil veio que uma vez por semana resolve o problema dos pacientes? Na verdade, a cadeia muscular deixou os nossos pacientes preguiçosos. Porque o que eu mais quero é que você resolva o meu problema em uma vez por semana, 1 hora por semana. E isso vai ser impossível. Porque a gente está falando de uma deformidade que tem uma alteração que vem via sistema nervoso central. Que eu preciso de uma intensidade muito maior, de uma intensividade muito maior, para que eu consiga mudar esse padrão postural, de deformidade, etc. Tá? Então, uma coisa bem interessante que ela fazia, como eu já mostrei um pouco sobre aquela classificação, a gente separa o paciente, foi isso que ela fez, ela separou o paciente por blocos, tá?
Então, teoricamente, esse bloco vem para cá, esse bloco vem para cá, esse bloco foi para cá e o quadril foi para cá. Então, ela separa isso em 4 curvas. E vão ter pacientes que o quadril vai junto com a lombar. Então, ela chama de 3 curvas ou 4 curvas. Tá? E o que a gente faz? Teoricamente, você vai moldando esses blocos de volta para os seus lugares. Então, isso está para cá e girado para cá. Está para cá e girado para cá. Está para cá e girado para cá. Isso para cá e girado para cá. E a ideia é você ir voltando passo a passo. Por isso que eu vou fazendo aqueles balãozinhos. Quero que você venha para cá, quero que você gire, quero vir para cá, quero que você gire. Pensando dessa forma mais tridimensional. Tá? Então, e aí a gente vai criando exercícios em cima disso. Tá? E o grande trabalho é consciência do paciente frente à deformidade, autocorreção tridimensional. Nós vamos pensar nos 3 planos. Eles fazem uma respiração muito derrotativa, então é uma coisa meio assim. De expande, por exemplo, o Rigo expande, o Weiss fecha, tudo bem. Mas eles vão fazer uma coisa de girando e de girando. Mas durante a deformidade, você vai tentando ir movimentando o vértebre, ganhando e ganhando e ganhando. Basicamente é algo nisso. Então, olha só que interessante essa paciente. Então, dá para ver aqui, ó, curva para cá e para cá, ok? E a rotação em cima e embaixo. Basicamente isso. Então, por exemplo, esse exercício. O que foi feito? Jogou a perna para cá para abrir essa curva para cá, como eu fiz para ela e apertando o bumbum. O quadril girou para o lado contrário. Então, a perna estava, girada para cá, ok? Ela abriu o braço assimétrico para abrir as costelas, ó, abrir a curva, tá? E girou para o lado contrário, tá? Virando a curva. E eu fiquei fazendo uma resistência ali. Olha lá, pedi para ela manter a lordose, fugir daqui, ela está empurrando a minha mão ali, tá? Cresceu. A ideia é que ela não faça retificação, que ela vá girando. Então, ela está com esse braço empurrando e com esse lado ganhando. Olha lá, crescendo. E, nesse caso, ela está fazendo uma diagonal mesmo, que é o objetivo, tá? Então, tem pacientes que faz essa diagonal. E tem pacientes que você vai deixar reto. Então, quando que eu fui separando isso? Então, pacientes que estão rígidos, é importante eu ir ganhando mais do que a fisiologia. Pacientes que já estão alinhados, eu posso trabalhar mais além da fisiologia. Pacientes que estão todos desorganizados, adianta ficar trabalhando fora da fisiologia? Não, tem que trazer ele para o reto, para o neutro, para alinhamento. Tá? Então, foi isso que a gente foi fazendo, foi separando isso cada caso e a gente vai mostrar mais à frente. Tá? Outra coisa que o Weiss coloca muito, que é muito interessante, é o seguinte: o Cias fala para mim assim: o que eu quero que você faça? Quero que você fique o dia inteiro em autocorreção reto absolutamente. E aí, quantas vezes vocês já movimentaram aqui no 8 horas, 10 horas? 320 milhões de vezes. É impossível alguém se permanecer reto o dia inteiro. O que o Weiss fala? Principalmente o Rafa, ele tem uma malformação na coluna inteira. Depois tem a radiografia dele inteira, de fora a fora. O que ele tem que fazer? Ó, se você não consegue ficar reto o dia inteiro, que você fique para o lado contrário. Então, no caso dele aqui, ele está empurrando, tá? Toda vez, a cada 1 hora, tá? Ele vai fazer um exercício. Ou se não, já que você tiver que descansar, se você descansa para o lado contrário, tá? Você nunca vai descansar para esse lado. No carro, você não vai do lado da sua mãe, você vai do lado do seu pai. Você abrir a curva. Então, vai movimentando, vai fazendo estratégias. Então, no final da apostila tem uma parte chamada atividades de vida diária, que são posturas inversas do que o paciente tem para a gente poder corrigir isso, tá? Então, por exemplo, se a paciente toca piano, então ela vai tocar piano, ela vai pensar na correção e fazer a correção contrária do lado da curva dela para poder fazer isso durante o dia a dia. Essa paciente, por exemplo, vai de ônibus. Vai 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar em pé. O que ela faz? Ela dobrou esse joelho direito e subiu. Ela só vai aprender que ela vai levantar, ela só vai segurar o negócio com esse lado. Tá? O que esse paciente faz? Ele para normalmente do lado da escoliose assim. Ó. Tá? Então você vai falar para ele, opa, para do outro lado e cresce desse lado. Então ela vai se corrigindo, isso vai ficando uma coisa cada vez mais automática. Tá? Então, desses métodos é o que mais tem
abordagem aí, a que mais tem exercício, a que mais estudada, ela é dividida em duas linhas, tá? Eles são arqui-inimigos. Mentira. Mas é isso, mas realmente são bem diferentes, apesar de publicar com o mesmo nome. Um é o Dr. Weiss, lá na Alemanha, e o outro é o Dr. Rigo, na Espanha, tá? E eles trazem resultados aí positivos para força muscular da coluna, função respiratória, dor, qualidade de vida, autoimagem, retardo da progressão da escoliose, melhora do ângulo de Cobb e diminuição de cirurgias, tá? Vou colocar um estudo aqui, só para vocês entenderem a dificuldade, de fato, de fazer uma pesquisa nessa magnitude, tá? Que é um estudo randomizado aí pelo método Schott, nível 1 de evidência. Eles fizeram um programa de rastreamento, 2.291 pacientes, eles fizeram avaliação, claro que a maioria não tinha, sobrou só 50 com escoliose. Separou em 2 grupos, continuou, ainda ficou 21 e 23, 6 meses de tratamento, com follow-up de mais 6 meses. Tá? Então, pacientes são parecidos, o fator de progressão parecido, o risco é parecido, tá? Separado nos grupos. Então, olha só que interessante. Após 6 meses, o grupo Schott teve uma diminuição de mais de 4 graus em média, comparada com a intenção de tratar, que teve uma pequena evolução de 0,6. Quando eles somavam as duas curvas em valores, curva de cima com a curva de baixo, eles somavam os dois, a média dos grupos era 51,2. Após 6 meses, o método Schott foi para 47,7 e o grupo controle teve uma evolução, que são exercícios gerais, de 54 graus. Então, a diferença também aumentou com a severidade do que comparado aí à intenção de tratar. A Escola de Barcelona, então, segue os mesmos princípios básicos, eles até publicam com o mesmo nome, eles vão trabalhar bastante com auxiliares externos de descompressão, abertura, então, esse tipo de exercício é muito interessante para idoso, para tentar abrir a curva, para tentar pacientes muito rígidos também, a gente chama isso de semi-sitting, que é para ganhar espaço, para ir ganhando abertura enquanto você faz essas respirações e essas correções tridimensionais. Você usa a gravidade a favor, principalmente para essas pessoas que não têm essa estrutura e são muito rígidas, que é uma paciente, ele mostrou para mim, muito idosa, muito rígida, com um padrão bem ruim. Então esse tipo de abertura vai ser bem interessante para ela. Tá? Dobomed. O que eles focam? Eles focam basicamente na retificação do paciente, no flat back. Tá? Então eles vão fazer exercícios de quadrupedia, com estabilização da escápula e do quadril, da pelvis, principalmente ali na cintura escapular e pélvica. Mas que eu gosto bastante da ideia, até minha apostila é formada nisso, eles priorizam bem aquela mudança de ir adquirindo posturas pensando no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, você não vai de engatinhar para sentado, para em pé. Mais ou menos a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia, na nossa posição, na nossa postura. Tá? Isso vai ser bem importante. Mas eles vão priorizar principalmente o retorno da cifose, da lordose e aqui eles vão ganhar bastante na rotação também. Eles vão focar basicamente nisso. Tá? A gente usa na nossa apostila aplicativo para poder mostrar o escoliômetro. Tá? Então eles têm alguns estudos mostrando a curto prazo melhora da respiração, do padrão respiratório e da morfologia do tronco, estabilização em curvas em crianças e em adolescentes pode diminuir o Cobb e a rotação ou pelo menos deter a progressão da escoliose. Tá? Esse é o método side shift. O que eles vão pensar? Eles vão pensar de uma forma intensiva no Cobb, tá? No Cobb. Então, quem que já sentou aqui na bola e ficou fazendo esse movimento para um lado e para o outro? Todo mundo. Só que só vai fazer para um lado e vai fazer o dia inteiro isso. Tá? A ideia é exatamente essa, ganhar movimento. Se é para ganhar movimento, qual paciente vai se beneficiar mais com isso? Os rígidos. Então, foi isso que a gente fez. A gente colocou essa série de exercícios só para pacientes rígidos. Tá? Não vai ser todo mundo que vai fazer. E aí eles fazem um monte de coisa antes, ó, acupuntura, órtese, medicamento, TENS, pilates, liberação miofascial, MEI,
Tudo para preparar o corpo para fazer movimento. Olha lá, ó, por exemplo, esse paciente daqui, ó, o que ela está fazendo? Ela está levantando esse quadril, ó, para fechar a curva, tá? Ou dobrar o outro joelho. Também vai fazer esse movimento diversas vezes, 1 milhão de vezes no seu dia a dia, tá? Aqui, o paciente está tentando ganhar esse movimento aqui. Lá no Mackenzie, nos subgrupos, a gente não faz lateral shift de ganhar, tá com dor, o paciente chegou travado em lateral shift, você não faz o movimento contrário, cada 4 horas. O raciocínio é parecido, gente. A gente não vai fugir muito, só que é importante para quem? Para quem tem. Esse é um outro método chamado terapia individual funcional para escoliose. Basicamente, eles trabalham, então, pensando lá na excentricidade, né? Eles amarram os terabands, acho bem complexo de entender um pouco esses exercícios. Tá? Eles vão trabalhar com essa correção tridimensional, aí, pensando em fugir das correções. A gente fez alguma coisa parecida, uma mudança, tentando ganhar um pouco em cada curva de mobilidade. Isso que uma aluna minha lá no estágio da PUC. Tá? Aqui, ó, basicamente, é o clap, né? Se alguém já aprendeu o clap na vida, esticar uma perna e subir a outra, é muito parecido com isso. Abrir a curva de baixo e abrir a curva de cima. Tá? Então, esse é o meu paciente mais novinho, de 3 anos. O Felipe. E é muito interessante que a gente brinca com ele, né? Olha lá, voa super-homem, voa super-homem. É o que a gente vai fazer, que foi a sugestão que eu dei para os pacientes neurológicos, né? De criar uma estratégia para ele abrir a curva, para ele fazer um movimento, para ele criar aquela abertura que a gente quer que ele crie. Mas a hora que ele relaxa, tá? Continua aparecendo. Então, o foco, acho que é isso. Paciente neurológico, vamos tentar desenhar, pintar, alguma coisa nesse sentido. Tá? Coloquei um artigo aqui, ele não tem grupo controle, mas é um estudo bem interessante da gente mostrar. Ele divide em 3 fases de correção, avaliação, a fase da correção e correção tridimensional. Eles pegaram só crianças, curvaturas abaixo de 10 graus. De 10 anos, desculpa. Abaixo de 10 anos. Eles pegaram Cobb de 11 a 30 e Risser de 0. 41 crianças, 36 meninas e 5 meninos. Olha lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Tá? A primeira fase, o que eles fizeram? Eles avaliam pelo fio de prumo, a distância ali da prega glútea. Eu uso laser, acho muito melhor. Confiabilidade, porque isso aqui começa a dançar, eu acho bem ruim. A rotação, né? Então, igual o escoliômetro das posições. Eles avaliam o comprimento dos membros inferiores, um pouco dos alongamentos isquiotibiais, adutores, psoas. E aí eles fazem a correção. Tanto a correção ajudando a criança a entender em pé quanto sentada. Quase não encosto a mão, faço muito pouco. Uso muito mais o comando verbal, tá? Eu acho bem interessante, eles começam a corrigir o paciente de baixo para cima, só que de pé, relacionado com escoliose. Hoje a gente tem 3 estudos na literatura somente, tá? Um é estudando ver se tem alguma relação com mudança estática, posição do pé com o Cobb, e obviamente isso é muito distante. Mas o padrão mesmo, se existe um padrão de pisada, de jeito de pisar, do lado da curva, se descarregar mais peso, menos peso, nada. A gente está analisando os dados e vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Visualmente, parece que eles são bem diferentes do grupo controle, nas nossas análises lá. Tá? Mas a gente só consegue pensar numa intervenção de palmilha, de pósturas, se a gente tem um padrão. Se eu não tenho um padrão, como é que eu vou começar a fazer isso? Eles trabalham com estabilização segmentar, liberação de diafragma, para dar um pouco mais de tônus para esse paciente. E depois, olha só, e agora parece um negócio muito complexo, tá? Mas basicamente, se vocês lembram do clap, de abrir uma curva para cá e abrir uma curva para cá, com a resistência elástica. Esse é pensando só numa curva mais torácica. Esse aqui também, subindo, apertando o quadril desse lado e abrindo a curva desse lado. E esse é um pouco mais complexo, mas exatamente parecida com o clap, abre a curva para cá e abre a curva para cá. Eu acho muito complexo, muito difícil do paciente fazer isso em casa, mas é um método. E eles faziam os exercícios para casa uma vez por dia de 30 a 45 minutos, todos os dias.
tá? Não teve grupo controle, mas o resultado foi bem interessante. Eles tiveram de 18 graus foi para 12 graus, mais de 5 graus. 33 crianças diminuíram o grau, 22 crianças estabilizaram, 40%, e só uma piorou, tá? Em 6 meses. Então, acho que assim, quem gosta de criança, acho que é um bom começo, acho que dá pra gente pensar num raciocínio muito parecido para isso, tá? Então, ele é o método que mais trabalha com crianças, pode melhorar o ângulo de Cobb ou o ângulo de rotação, aí, a postura, tá? Esse é o método de Lyon. Eu não considero ele um método de exercício para escoliose, porque ele é dependente de um colete. Por que ele está aqui? Porque é muito interessante a gente ensinar o paciente a fazer exercício dentro do colete, tá? Então, às vezes, repetir o último exercício que você faz sem colete com colete, para que durante o dia ele também continue fazendo essas correções dentro do colete. Tá? Eles ensinam as correções, os exercícios dos músculos mais profundos em diversas posições. Tá? A evidência científica dele não é suportada, tá? Porque ele é dependente do colete. É um método dependente principalmente do colete para a sua eficácia. Os exercícios fisioterapêuticos são prescritos dependente de cada caso e adaptado às necessidades de cada paciente. Então, eles só vão fazer com curvas acima de 20 graus e vai depender se o colete é bom. Você não sabe quem melhorou mais, se o colete ou se foi o exercício. Tá? Então, não existe uma evidência importante sobre isso. E aí, o método CIAS, que é o Scientific Exercise Approach to Escoliose, exercícios científicos da escoliose. Eu fiz essa formação chamada Master Zico, que é a dos criadores do método, e eles vão falar basicamente do que a SOSORT nos orienta, que é a melhora da consciência do paciente quanto à deformidade, autocorreção de forma tridimensional, estabilização dos músculos mais profundos, um tratamento pensando na família, no paciente, numa abordagem mais global, e, quando está fácil, começar a trabalhar estratégias para dificultar isso, estratégias de equilíbrio, para ganho de estabilização. Tá? Então, exercícios de sentar, levantar, agachamento, coisas mais comuns do dia a dia. Então, ele tem estudo clínico randomizado mostrando uma melhora de todos os pacientes tratados após 6 meses e para evitar aí o uso do colete de cirurgias. E quando compara os CIAS com cuidados habituais, orientações, etc., ele parece ser mais específico e mais personalizado, sendo mais eficaz. Tá? Então, o CIAS tem uma revisão de literatura, com 9 estudos prospectivos, 4 retrospectivos e 2 relatos de caso, mostrando que é eficaz para curvas abaixo de 25 graus, para evitar o uso do colete. Tá? E ele fala da abordagem da equipe, associada à órtese e esse tratamento mais cognitivo-comportamental. A gente ouve também que pacientes adultos não melhoram o Cobb, tá? Então, esse é um estudo de coorte retrospectivo com 35 pacientes, acompanhando por 2 anos. Elas tinham curvas acima de 50 graus, 56 graus em média. Esses pacientes têm uma tendência à evolução. Lembra? A gente falou, acima de 50 graus, a vida adulta pode evoluir? Trataram por 2 anos, acompanhando as pacientes, e viram que 68% dessas pacientes tiveram uma redução maior que 5 graus. Tá? A gente sempre fala dos 5 graus, que 5 graus quer dizer que realmente não é erro de medida. Teve grupo controle também por isso não é nível 1, não é randomizado. Mas eu acho que é uma luz no final do túnel, pensando em pacientes que a gente sempre ouviu que nunca pudesse melhorar. Tá? Então, os exercícios CIAS, eles podem não só evitar a progressão que é fisiológica, quando excede 50 graus, mas até mesmo reduzir.